Boa noite. Olá, boa noite. O ex-presidente Lula ainda não se entregou à Polícia Federal e permanece na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Apesar da resistência, ele não é considerado foragido. O repórter Mauro Taliaferri tem mais informações. Boa noite, Mauro. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Nós passamos aqui o dia nos sindicatos metalúrgicos do ABC. O presidente Lula dormiu aqui, ele está aqui já há mais de 24 horas. Dormiu aqui pela manhã, tomou banho, tem recebido amigos, tem recebido parentes e principalmente lideranças políticas ligadas ao PT, a movimentos sociais e a outros partidos de esquerda. Durante todo o dia ficou-se na expectativa ainda de uma solução judicial para Lula, principalmente porque os advogados de Lula entraram com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Criou-se essa expectativa de que isso pudesse resolver a situação de Lula. Esse habeas corpus, porém, foi negado. A partir daí, Lula e as outras lideranças políticas passaram a analisar o que fazer a partir daí, já que a prisão continuaria, o mandado de prisão continuaria valendo. E a solução encontrada foi a seguinte: Lula vai permanecer aqui no sindicato. Todos os discursos de líderes políticos aqui no caminhão de som que a gente vê ali no fundo, todos os discursos são no sentido de dizer o seguinte: Lula não está foragido, Lula está aqui no endereço conhecido, no endereço público, um prédio público, ou seja, se a Polícia Federal quiser prendê-lo, é só vir aqui ao prédio do Sindicato dos Metalúrgicos. Essa é a situação de momento. Os discursos prosseguem, Lula está numa área reservada, o segundo andar do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos foi totalmente isolado, lá só entram pessoas autorizadas, Lula usa ali algumas salas quando precisa de alguma privacidade, quando não, fica ali entre as pessoas que têm autorização para circular por esse espaço. E uma informação: agora há pouco, a defesa de Lula entrou com uma reclamação constitucional com pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal. Basicamente, o pedido é o mesmo que foi feito ao Superior Tribunal de Justiça hoje de manhã, pedindo para que Lula, para que a pena seja suspensa e que Lula não seja preso. E se isso não for possível, para que pelo menos Lula aguarde em liberdade o julgamento dos embargos de declaração que ainda serão propostos pela defesa de Lula no TRF4 em Porto Alegre. De São Bernardo do Campo, Mauro Taliaferri para o Rede TV News. Muito obrigada, Mauro. E agora a gente vai a Curitiba com o repórter Theo Taveira, que também passou o dia na frente da sede da Polícia Federal no Paraná, Theo, na expectativa de que o ex-presidente Lula chegasse, mas até agora nada. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Amanda, boa noite a você, o Boris, a todo mundo que nos acompanha. A movimentação vai perdendo corpo. O que acontece? As pessoas naturalmente foram chegando no decorrer do dia, Amanda, e aí chegou aquele momento quando às 5 horas da tarde iam se aproximando, as pessoas foram aumentando essa expectativa. Quando Lula não chegou às 5 horas da tarde e veio a informação de São Paulo de que Lula continuava, portanto, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos lá em São Bernardo, as pessoas por aqui ganharam corpo, se animaram, mas agora, ao final do dia, a gente já passa, portanto, das 7h30 da noite, esse som por aqui, a gritaria, as palavras de ordem vão perdendo peso, portanto, a percepção que nós temos aqui é que o número de manifestantes, todos eles partidários ao juiz Sérgio Moro, portanto, favoráveis à Operação Lava Jato, a sensação que nós temos é que esse movimento está diminuindo. As pessoas vão percebendo, portanto, que já que Lula não deve se entregar em São Paulo, não vale mais a pena ficar por aqui. Importante lembrar, todo mundo, a gente conversou com manifestantes, todo mundo deve voltar nesse sábado, ainda na expectativa de que o ex-presidente Lula se apresente à Polícia Federal e finalmente seja trazido aqui para a sede da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Amanda. Obrigado, Theo. Jornalistas que trabalhavam na cobertura do pedido de prisão do ex-presidente Lula foram agredidos por militantes. As imagens mostram uma confusão após fotógrafo da agência Estadão ser atacado com ovos em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos no ABC.
De acordo com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, além dele, equipes do Correio Brasiliense, do SBT e da agência de notícias Reuters sofreram ameaças físicas e verbais. Em nota, a Abrage disse que repudia as ações e que impedir jornalistas de exercer o ofício é atentar contra a democracia. Em todos os lados, os extremos ideológicos acabam funcionando, acabam agindo à maneira fascista. Isso é uma maneira autoritária, fascista, de impedir as pessoas de fazerem o que é desagradável a quem está sendo alvo da cobertura e, especialmente, tentar dificultar, tentar de alguma maneira impedir que os jornalistas transmitam ao seu público o que realmente está acontecendo e que, evidentemente, são fatos que incomodam essa militância fascista. Outra coisa, essa questão de Lula não se apresentar, essa confusão toda que está havendo, é algo de extremamente surpreendente, já que se sabe que o Lula se autodenomina um democrata e que não poderia afrontar de maneira alguma uma decisão da justiça. Se ele está fazendo isso, se a decisão é resistir, ele está sendo muito mal aconselhado e está cometendo um ato que não se imaginava que ele poderia cometer contra uma decisão judicial e, portanto, contra a própria democracia. Lula, que deveria dar o exemplo, aparentemente não está dando. O homem que foi agredido durante uma confusão na porta do Instituto Lula ontem à noite teve traumatismo craniano. Ele já foi operado e não há informações sobre a alta médica ou qual é o real estado de saúde dele. O homem, que teria ido ao local protestar a favor da prisão de Lula, bateu a cabeça na carroceria de um caminhão após ser empurrado por um homem de camisa amarela. Como você vê aí nessa imagem claramente, né? Com violência, empurra o homem de camisa cinza. A polícia está à procura deste homem e também de outros que participaram da agressão. Quem fala agora da sede da Polícia Federal em São Paulo é a repórter Caroline Nequirito. Boa noite, Carol. Como é que está o quadro aí? Muita agitação? Oi, Boris. Boa noite para você, boa noite, Amanda, boa noite a todo mundo. A tarde foi bem tranquila por aqui, apenas um grupo de algumas mulheres que se manifestaram contra o ex-presidente Lula apareceram aqui na frente. Agora, no momento, como vocês observam, são apenas os jornalistas que continuam aqui na frente, aqui no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Ainda não existe uma informação, uma confirmação se Lula deve se entregar aqui entre hoje ou amanhã e se vai ser aqui nessa sede da Polícia Federal. A gente continua por aqui. Qualquer novidade, eu volto a chamar. Boris. Muito obrigada, Carol. E agora a gente vai a Brasília conversar com o repórter Eric Klein. Eric, o que a defesa de Lula pode fazer ainda depois de mais esse habeas corpus ter sido negado pelo Superior Tribunal de Justiça por um ministro, né, o Félix Fischer? Olha, Amanda, boa noite a você, ao Boris, a todos que nos acompanham. A defesa do ex-presidente Lula pode recorrer dessa decisão monocrática do ministro Félix Fischer aqui ao Supremo Tribunal Federal. Mas o mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Além do ministro Félix Fischer, outros 4 ministros vão analisar esse pedido de soltura ou pedido para que o ex-presidente Lula não seja preso ainda na 5ª turma. Vale lembrar que essa mesma 5ª turma já havia negado um pedido de habeas corpus ao ex-presidente Lula, que foi aquele mesmo pedido que veio parar no Supremo Tribunal Federal e que acabou negado também por 6-5 na última quarta-feira. Essa é a estratégia agora da defesa. Assim como o Mauro falou, a defesa já entrou com uma reclamação aqui no Supremo agora há pouco para que o mandado de prisão de Lula seja suspenso até que o Supremo decida sobre aquelas 2 ações que questionam a prisão em segunda instância, a prisão depois de uma condenação em segunda instância. Essa agora
agora é a estratégia da defesa. Joga ali no STJ e também aqui no Supremo Tribunal Federal. E um advogado que não é ligado à defesa do ex-presidente Lula havia entrado aqui no Supremo com um habeas corpus a favor do ex-presidente Lula. Esse habeas corpus chegou na mão do ministro Marco Aurélio Mello. Ele não quis ficar com essa responsabilidade, pediu para a ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, redistribuir esse pedido. Foi para a mão do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato aqui no Supremo, e agora há pouco o ministro Edson Fachin negou esse habeas corpus pedido por um advogado que, eu repito, não faz parte da defesa do ex-presidente Lula. Como a gente pode ouvir ao fundo, há um pequeno grupo de manifestantes contra o petista aqui, cerca de 20 pessoas com buzinas, bandeiras, faixas, e aqui se manifestando, mas é uma manifestação pacífica, sem problemas aqui na Praça dos Três Poderes ou aqui no trânsito, não causando problemas para o trânsito na esplanada dos ministérios. Nós também temos manifestações na sede da CUT aqui em Brasília, cerca de 300 manifestantes a favor do ex-presidente Lula, e agora há pouco foi inflado um boneco do Pichuleco em frente à Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Também é bom a gente falar que há um avião da Polícia Federal já no aeroporto de Congonhas, um avião Caravan, esperando pelo ex-presidente Lula. Essa informação que chega da Polícia Federal, o ex-presidente Lula, se por um acaso se entregar ou então a Polícia Federal fizer a prisão, ele poderia ser encaminhado ao aeroporto de Congonhas e pegar esse avião Caravan da Polícia Federal e ser encaminhado até a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Essas são as informações por enquanto aqui de Brasília. Eric Klein, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. Obrigado, Eric. É compreensível que a defesa de Lula tente todos os recursos possíveis e imagináveis. Vai esgotar tudo o que puder em termos judiciários. No entanto, afirmam os especialistas, é muito difícil que Lula tenha a sua prisão revogada agora. Assim como o Brasil, outros países já viram ex-presidentes presos por corrupção. Hoje, Park Geun-hye, que governou a Coreia do Sul por 3 anos, foi condenada a 24 anos de prisão. Park Geun-hye foi considerada culpada pelo envolvimento no chamado escândalo da Rasputina. A justiça entendeu que a ex-presidente e uma amiga criaram um esquema para extorquir grandes empresas. Park ainda foi condenada a pagar uma multa equivalente a 17 milhões de dólares. Ela deixou a presidência do país em dezembro de 2016, após sofrer impeachment. Em março do ano passado, acabou presa preventivamente. A defesa pode recorrer da decisão. Também hoje, o ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, compareceu ao Supremo Tribunal de Durban para dar esclarecimentos sobre um acordo de compra de armas na década de 90. A Procuradoria acredita que Zuma aceitou suborno para fechar o contrato. A audiência, porém, durou apenas 15 minutos. Os procuradores e os advogados do ex-presidente pediram à Justiça para suspender o caso até junho. No fim do ano passado, a Suprema Corte Sul-Africana desarquivou 16 acusações contra Zuma. Pressionado, ele renunciou à presidência em fevereiro. Outro caso recente aconteceu no Peru. Pedro Paulo Kuczynski deixou o comando do país no mês passado em meio à divulgação de vídeos que apontaram suposta compra de votos. A renúncia aconteceu um dia antes de o Congresso peruano votar um pedido de impeachment contra Kuczynski. Ele também é suspeito de receber propina da Odebrecht. O prazo para que os ministros que queiram disputar a eleição de outubro deixem os cargos termina à meia-noite. Só hoje, 7 deles foram exonerados, mas a lista teve uma ausência. Henrique Meirelles anunciou a saída em entrevista coletiva no fim dessa tarde. Ele descartou a possibilidade de ser vice numa eventual chapa com o presidente Michel Temer. Em uma cerimônia no Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles, que trocou o PSD pelo MDB há 2 dias, fez um retrospecto do trabalho que executou. Relembrou que a recessão ficou para trás e o desemprego diminuiu. Eu sempre me coloquei a serviço do Brasil, independentemente de partido ou governo. Em relação
Candidaturas, como eu disse, eu vou analisar a possibilidade de uma candidatura à presidência. Eu não decidi isso, vou agora iniciar esse processo com atenção e seriedade devidas. Não pretendo ser candidato a vice-presidente, né? E não há a menor possibilidade de ser candidato a senador ou governador. Nesta sexta-feira foi publicada a exoneração de 7 ministros. Mendonça Filho, da Educação, havia conquistado uma cadeira na Câmara pelo DEM de Pernambuco. Ele ainda não decidiu se tentará o Senado ou o governo do Estado. Para o lugar dele, foi escolhido o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares. Max Beltrão, do Turismo, eleito deputado federal pelo MDB de Alagoas em 2014, deve tentar uma vaga no Senado. O novo titular da pasta ainda não foi escolhido. Fernando Coelho Filho deixa o Ministério das Minas e Energia para concorrer à Câmara. No lugar dele, pode ficar Moreira Franco, atualmente na Secretaria-Geral da Presidência. Osmar Terra, eleito deputado federal em 2014 pelo MDB do Rio Grande do Sul, abriu mão do Ministério do Desenvolvimento Social, agora sob responsabilidade de Alberto Beltrame, secretário-geral da pasta. Leonardo Pisciani, do Esporte do MDB do Rio de Janeiro, foi líder do partido na Câmara antes de mudar de cargo. Ainda não há consenso sobre o sucessor. José Sarney Filho pediu para sair do Ministério do Meio Ambiente e pode tentar outro mandato parlamentar pelo PV do Maranhão. Esta é outra vaga ainda sem definição. A exoneração de Diogo Oliveira, do Planejamento, também foi publicada hoje, mas em vez da corrida eleitoral, Oliveira assumirá a presidência do BNDES. No lugar de Oliveira, assume o secretário executivo Esteves Colnago. A formalização da saída do MDBista Hélder Barbalho, titular da Integração Nacional, deverá ser publicada em edição extra do Diário Oficial. Na semana passada, a Esplanada contabilizou outras 2 baixas. Ricardo Barros, da Saúde, que deu lugar ao então presidente da Caixa, Gilberto Occhi, e Maurício Quintela, dos Transportes, que cedeu espaço a Walter Casimiro Silveira, diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Você vê que Meirelles saiu sem saber para o que ele vai se candidatar. O PMDB, Temer, ainda não decidiu se ele, presidente, será candidato à reeleição. Se não for, o lugar pode ficar com Meirelles. Mas no PMDB comenta-se que muito provavelmente, se Temer não for candidato, o partido não lançará ninguém. Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória também renunciaram. Alckmin, que é pré-candidato do PSDB à presidência da República, deixou o cargo em uma cerimônia na Assembleia Legislativa na zona sul da cidade. O tucano entregou o posto ao vice Márcio França, do PSB. Já João Dória, que ficou 460 dias à frente da Prefeitura de São Paulo, passou o bastão a Bruno Covas, do mesmo partido. O tucano é pré-candidato ao governo do estado. ACM Neto, atual prefeito de Salvador e presidente do DEM, desistiu de disputar o governo da Bahia nas eleições deste ano. O anúncio foi feito na tarde de hoje, último dia para que os políticos que querem participar das eleições possam deixar os cargos executivos. Atualmente, o governador da Bahia é Rui Costa, do PT, que tem 65% de aprovação e vai disputar a reeleição. E o ex-prefeito do Rio de Janeiro aderiu ao DEM, saiu do MDB e foi para DEM o prefeito Paes, ex-prefeito Paes. A defesa do ex-presidente Lula entrou com um recurso na ONU, veja só, para impedir o cumprimento da prisão. Nós vamos ao vivo a Boston conversar com o correspondente Marcelo Medeiros, que tem mais informações. Marcelo, boa noite. Como é que está esse recurso do Lula à ONU? A ONU está curvando-se à crise brasileira e vai se debruçar para tentar resolver esse problema mundial? Olá, Boris, muito boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Por enquanto, a ONU apenas recebeu este pedido lá na sede deles das Nações Unidas em Genebra. Trata-se de uma medida cautelar
para impedir que o ex-presidente Lula seja preso até acabarem todos os recursos disponíveis. Os advogados também pedem que um tribunal independente examine se a presunção de inocência foi violada. Mas a ONU já está acompanhando este caso há mais tempo. Isso porque em outubro de 2016, os advogados do ex-presidente Lula entraram com uma denúncia nas Nações Unidas, no Alto Comissariado da ONU. Só que, olha só, como o Alto Comissariado só se reúne 3 vezes ao ano, até agora eles ainda não analisaram este recurso. Marcelo Medeiros, ao vivo de Boston, para o Rede TV News. Obrigada, Marcelo. Vamos voltar a Curitiba, desta vez com a repórter Débora Oliveira, que também está na frente da sede da PF no Paraná. Débora. Oi, Amanda. Olha, por aqui o clima continua o mesmo. Agora, nesse momento, por exemplo, alguns manifestantes falam que são a favor da prisão do Lula, falam, tentando reanimar a galera, tentando dizer para eles que aguentem firme que o presidente vai sim ser preso a qualquer momento. Enquanto isso, Amanda, eu gostaria de lembrar e gostaria de explicar também para quem está em casa como vai ser o espaço, a cela que o Lula vai ficar preso aqui na Polícia Federal de Curitiba. A gente fez uma arte para poder ilustrar melhor para quem está assistindo a gente. A cela tem um espaço de 15 metros quadrados, era um espaço que antigamente era utilizado para o repouso dos agentes aqui da Polícia Federal. Esse espaço sofreu algumas modificações, passou por uma reforma há 15 dias, foi retirado uma beliche que ficava nesse lugar e aí entrou no lugar uma cama comum, uma cama de solteiro para o ex-presidente Lula. Nesse mesmo espaço existe um banheiro privativo para o ex-presidente. A cela não tem ar-condicionado, tem algumas janelas que dá para o lado de dentro do prédio da Polícia Federal. É exatamente nesse local que ele deve ficar, isolado inclusive de contato com os outros 7 presos da Operação Lava Jato que estão aqui na mesma unidade da Polícia Federal em Curitiba. Enquanto isso, enquanto o presidente não chega e é levado, conduzido até essa cela, que é exatamente essa grande expectativa, a gente continua aqui aguardando mais informações, aguardando a efetiva prisão do ex-presidente Lula. A gente volta com mais informações durante a programação aí do Rede TV News, da Rede TV. É com vocês aí no estúdio, a gente continua por aqui. Obrigado, Débora. E agora nós vamos conversar com a Salete Lemos. Salete, quer dizer, além desse imbróglio político, essa crise que nós estamos atravessando, a saída do ministro Meirelles fica assim nas sombras, bem empanada, porque, claro, uma crise dessa envolvendo Lula sufoca qualquer noticiário. Verdade. Quais as repercussões no setor econômico, Salete, dessa questão do salário político e da saída do ministro Meirelles? Boris, a saída do Meirelles acabou meio desapercebida, né? Boa noite, Amanda, boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Na verdade, os investidores, tanto aqui quanto lá fora, estão de olho não só no cenário político Brasil, mas também, principalmente, nos novos lances que foram dados pelo presidente dos Estados Unidos. Nós temos mais um agravante nesse cenário de incerteza, Brasil, política, economia, saída do ministro da Fazenda. Temos o Trump anunciando aí novas retaliações com a China. Vale lembrar que o presidente norte-americano anunciou que pode impor já na próxima semana a taxação de mais 100 bilhões em importados da China. Resultado prático, real, mercado financeiro em polvorosa. Juros subiram quase 1%, mercado de ações em queda, dólar em alta. E aquilo que o Boris falou, na verdade a saída do ministro Meirelles, que foi anunciada, né, Boris, semana passada, acabou repercutindo quase nada, foi uma saída anunciada. O que os investidores aqui e lá fora parecem estar convencidos de que, pelo menos até o fim do ano, gente, não vamos ter mudanças na condução
da política econômica que foi chefiada até agora por Meirelles. O vai e vem, juros, dólar, bolsas, ficou por conta do quê? Das incertezas jurídicas. Aí o cenário político entrando no cenário econômico. Hoje, em algumas reuniões com investidores estrangeiros em São Paulo, eu pude perceber com muita nitidez que a grande preocupação veio do cenário político por conta da segurança jurídica. Afinal, negócios, gente, são negócios bilionários, fechados todos os dias, com regras, fundamentos, contratos que devem ser respeitados por 10, 20, 50 anos. Caso das concessões, privatizações, são preocupações que fazem todo o sentido. Afinal, qualquer mudança no meio do caminho, como nós tivemos na política, não significa só um prejuízo financeiro, mas perda de resultado operacional. O que esperar? Para a semana que vem, certamente novas e talvez mais fortes oscilações no mercado financeiro. Por conta Trump no cenário internacional e essa questão Lula no cenário político com essa mexida nas candidaturas à eleição de outubro. Para você que está nos assistindo, eu tenho uma dica. Se você estava pensando em comprar título público, título do Tesouro Nacional, a hora é agora. Por quê? Porque os juros subiram. Salete, deixa eu te fazer uma pergunta de surpresa. Na sua opinião, até que ponto a ação do ministro Meirelles contribuiu para esse início de recuperação da economia brasileira? Em tudo. Foi o ministro, a crise que nós enfrentamos, quando da chegada do ministro Meirelles no Ministério da Fazenda, você se lembra, era muito forte. Nós estávamos com uma desordem econômica muito grande, Boris. Juros altíssimos, inflação altíssima, você se lembra disso, economia parada, todo tipo de incerteza. O ministro Meirelles merece, sim, os nossos aplausos. Ele fez uma gestão à frente do Ministério da Fazenda que eu, particularmente, endosso, admiro, apoio e recomendo. Tá? Nós hoje temos a economia brasileira dentro de um trilho, colocado num trilho de desenvolvimento, não sei se sustentado por conta dessas incertezas políticas, Boris, mas até o final do mandato Temer, nós não vamos ter surpresa. A questão fica para depois de outubro. Tomara que tenhamos juízo e que consigamos dar continuidade a esse processo de organização, de reorganização da economia brasileira. Inflação baixa, estamos tendo recuperação de poder aquisitivo, mercado de trabalho de um jeito ou de outro acontecendo, o brasileiro está se virando, conseguindo renda. Isso é de fundamental importância. Estabilidade jurídica para que os negócios continuem sendo fechados e que o Brasil consiga aí o crescimento de 4%, 5%. Obrigada, Salete. Meirelles queria transformar isso em ativo eleitoral, mas ainda não aconteceu. Vamos ver. Ele pretende ser presidente da República, né? Vamos aguardar. Foi ministro da Fazenda, quer virar presidente da República. Ele quer ser presidente. Vamos lá. Obrigada, Salete. Boa noite. E olha, o ex-diretor de engenharia da Dessa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso hoje em São Paulo. Ele foi preso por obstrução à justiça. Paulo Preto estaria ameaçando uma testemunha do inquérito em que é investigado por corrupção. Ele é acusado pela Força Tarefa da Lava Jato Paulista de desviar 7 milhões e 700 mil reais de obras do Rodoanel, da Avenida Jacu Pêssego e da nova Marginal Tietê. Paulo Preto já havia tido 103 milhões de reais bloqueados no mês passado em 4 contas na Suíça. O ex-diretor da Dessa teria comandado um esquema de corrupção entre 2009 e 2011, pelo menos é disso que ele é acusado, períodos em que José Serra e depois Geraldo Alckmin, ambos tucanos, governaram São Paulo. Preto está preso no cadeião de Pinheiros, na capital paulista. Olha, Paulo Preto é uma figura que se manteve com toda a discrição, se manteve nas sombras, mas no meio político não escapa a ninguém a observação, e muita gente sempre soube, que ele era o gestor de todas as operações também sombrias, subterrâneas e algumas douradas do PSDB. Operador tucano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes,
suspendeu decisão do Tribunal Superior Eleitoral e determinou a volta de Marcelo Miranda ao governo do Tocantins. Miranda e sua vice, Cláudia Leles, tiveram os mandatos cassados por abuso de poder político e econômico e gastos ilícitos da campanha de 2014. A decisão permite que o político volte ao cargo até que o TSE termine de julgar os embargos de declaração propostos do processo em que ele foi cassado. O ministro Gilmar Mendes pediu que o processo seja incluído na pauta do STF para que haja apreciação colegiada da matéria. Gustavo Perrella, filho do senador Zezé Perrella, do MDB, foi nomeado diretor de desenvolvimento e projetos da CBF em janeiro. Mas só agora a entidade divulgou o nome do Cartola em seu site. Gustavo Perrella foi deputado estadual por Minas Gerais e ficou nacionalmente conhecido, você deve se lembrar, em 2013, quando a Polícia Federal apreendeu um helicóptero da empresa dele com 445 quilos de cocaína no Espírito Santo. A CBF informou que escolheu Gustavo Perrella para o cargo devido à sua experiência na condução de programas de desenvolvimento do esporte. Além de deputado estadual, ele foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro e secretário nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor, órgão do Ministério do Esporte do governo Temer. E em Fortaleza, os manifestantes se concentraram na Praça da Gentilândia, na região universitária da cidade. As informações com o repórter Emerson Tchalian. Boa noite, Tchalian. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Aqui em Fortaleza foi uma manifestação tranquila, pacífica. Eles se concentraram nessa região universitária da cidade e lideranças políticas, Boris, também participaram. Eu conversei com o deputado José Guimarães, que foi líder do PT, uma das maiores lideranças do partido, e ele adiantou a informação, ele estava com o presidente Lula em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e adiantou a informação de que o ex-presidente Lula deve participar amanhã da missa em homenagem ao aniversário que Dona Marisa Letícia faria de 67 anos. Essa informação, Boris, também já foi aí anunciada pela presidente nacional do PT, a senadora pelo Paraná, Gleisi Hoffmann. Ela anunciou no Twitter, nas redes sociais, exatamente isso, que amanhã Dona Marisa Letícia faria 67 anos, não estará celebrando com Lula e sua família, e às 9h30, já tem o horário aqui confirmado, às 9h30 da manhã, teremos então, segundo aqui a senadora Gleisi Hoffmann, a missa no Sindicato dos Metalúrgicos, onde está o ex-presidente Lula. Portanto, o ex-presidente deve permanecer no sindicato para participar dessa missa aí, pelos 67 anos que Dona Marisa Letícia faria. E também hoje, pelo Brasil, em várias estradas, manifestantes bloquearam várias rodovias. Na Paraíba, inclusive, uma mulher foi baleada. Veja aí. Diversos trechos das rodovias federais que cortam a Paraíba foram bloqueados. Segundo os manifestantes, apenas ambulâncias, carros da polícia e conduentes estavam sendo liberados. Mas um homem insistiu em furar o bloqueio. Os militantes atiraram pedras no carro dele. O motorista atirou e fugiu. Lindinalva Pereira de Lima foi baleada na perna. Ela não corre risco de morrer. Em Minas Gerais, o MST bloqueou a rodovia Fernão Dias, que liga o estado a São Paulo. Cerca de 400 militantes protestaram com bandeiras do movimento contra a prisão de Lula. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra interditou a BR-101 em Pedro Canário, no norte do Espírito Santo. O bloqueio causou um congestionamento de 3 quilômetros. Em Salvador, movimentos sociais fecharam as vias que dão acesso à Estação da Lapa. Com bandeiras e cartazes contra a prisão do ex-presidente Lula, manifestantes impediam o trânsito de veículos na cidade. Em algumas rodovias, o bloqueio aconteceu com pneus em chamas. Em Natal, o motorista filmou quando homens, alguns deles encapuzados, fizeram uma fileira com pneus e colocaram fogo na zona sul da cidade. Alguns carros conseguiram voltar na contramão. Em Pernambuco, militantes do MST interditam um trecho da rodovia BR-101 no quilômetro 125 em Escada, na zona da Mata Sul de Pernambuco. A fumaça preta podia ser vista de longe e nem o tempo chuvoso apagou o fogo. Bom,
Por falar em tempo, vamos à previsão de tempo. Afinal de contas, o fim de semana está aí para se programar. Muita gente quer saber se vai fazer sol, se chove, como é que fica o tempo em todo o Brasil, né, Lucamar? Por isso você está aqui com a gente. Em São Bernardo pode ter tempestade. Eu acho, viu, Boris? Trovoadas. Com raios, que horror. Uma boa noite a todos, enfim. Esse fim de semana vai ser um fim de semana de contrastes, viu? O centro-sul do país vai estar sob a influência de uma massa de ar polar e, consequentemente, ao sol que vai predominar. Já no centro-norte, com exceção da Bahia, muita umidade e nuvens carregadas. Aí, dependendo de onde você estiver, você leva um guarda-chuva ou você leva um boné. O importante é passar o filtro solar nas duas situações. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã, começando pelo sudeste. Olha só, essa massa de ar seco, ela deixa o dia ensolarado em São Paulo, Triângulo e sul de Minas e no sul do Rio de Janeiro. Lá no norte mineiro também não vai chover não. Para as demais áreas há previsão de pancadas de chuva sim. Vamos para o sul do país porque essa massa de ar polar está ganhando força e, consequentemente, o sol também brilha mais forte ainda. Se chover, vai ser pancada rápida, passageira, nas praias do Paraná e também de Santa Catarina. No centro-oeste do país, por lá, a massa de ar polar também está influenciando, então nada de chuva no Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso e no sul de Goiás. Para as demais áreas pode chover e chuva forte, viu? Nordeste do país, por lá, o sol vai ditar as regras na Bahia. Chove em pontos isolados das demais áreas e a chuva acontece a qualquer hora do dia no litoral do Maranhão, Piauí e de Fortaleza. Ou melhor, do Ceará. Em Fortaleza também vai chover. Vamos dar uma olhadinha agora no norte do país, porque por lá áreas de instabilidade provocam chuvas em pontos isolados de toda a região, principalmente na faixa leste. Agora é hora da gente ver os termômetros. O dia vai começar quente, viu? Amanhã o dia começa quente tanto em Boa Vista quanto em Natal, 26 graus. À tarde, os termômetros vão chegar aos 32 em Manaus, Campo Grande e também lá em Salvador. Bem, vamos chamar o temporino porque a gente tem festa esse final de semana. Cuiabá comemora no domingo 299 anos e o temporino já está soprando as velhinhas e parabenizando os cuiabanos. Como é que será que vai ficar o tempo por lá? Vamos ver se vai aparecer. Vai aparecer, olha só. Tanto no sábado quanto no domingo vai chover a partir da tarde, mas olha, não vai atrapalhar a festa de vocês não, porque olha o termômetro onde vai estar, 33 e 34 graus, vai estar quente, vai estar nas alturas, assim como o pessoal comemorando, né, o aniversário de 299 anos. Então, uma boa noite a todos, bom fim de semana e parabéns, cuiabanos. Tchau, tchau. Tchau, bom fim de semana, Lu. Obrigada. Obrigado, Luciano. Uma notícia sobre a sucessão presidencial, que pode se tornar mais quente, é que o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, hoje em São Paulo assinou ficha de ingresso no Partido Socialista Brasileiro e poderá, isso não está garantido ainda, ele entrou sem essa garantia, ser o candidato do partido à presidência da República. E a presidente Dilma, ex-presidente Dilma Rousseff, se reuniu hoje em Belo Horizonte com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que também é do PT. Em seguida, ela foi ao Tribunal Regional Eleitoral para transferir o título de eleitora de Porto Alegre para BH. Na saída, ela falou com exclusividade para a Rede TV. O Lula está bastante bem, é um resistente, apesar de estar, como qualquer brasileiro, estaria indignado com a injustiça que estão cometendo contra ele. A ex-presidente não confirmou a candidatura ao Senado por Minas Gerais, mas disse que deve participar das eleições de outubro e que o Brasil precisa de uma transformação. Uma coisa vocês podem ter certeza, campanha eu vou fazer, candidata ao Senado ou não. Eu vou fazer campanha, porque eu acho que o Brasil precisa de uma transformação. Acho que o Brasil precisa de se reencontrar consigo mesmo. Acho que o Brasil precisa de um processo de pacificação que só é possível se nós tivermos eleições diretas. Eu participarei da campanha de 2018 em qualquer condição. Então, inclusive ou não, isso é possível. Lógico que eu creio que é com Lula. Espero que o Lula seja
candidato em 2018. Além de esperar, eu vou lutar para que ele seja. Bom, vamos falar de esporte um pouquinho, até porque amanhã é dia de Superliga Masculina de Vôlei aqui na Rede TV. Sada Cruzeiro e EMS Taubaté Funvic se enfrentam na primeira partida da semifinal a partir das 5 da tarde. Sada Cruzeiro precisaram de apenas 2 jogos para eliminar o Leves Canoas e o Minas Tênis Clube nas quartas de final. Agora, mineiros e paulistas vão repetir o duelo da decisão do ano passado. Em 2017, o Sada levou a melhor e conquistou o pentacampeonato. Se eu, no caso, falasse que o nosso time seria favorito, eu vou dar dando para o time de Taubaté uma energia. Eu não gostaria de ver uma entrevista onde outro atleta falasse que era favorito. Então, eu vou no clássico, né? Eu vou ficar em cima do muro, 50% para cada um. Favoritismo à parte, o confronto vai reunir grandes jogadores. Entre eles, o oposto Wallace da seleção brasileira, maior estrela do Taubaté. No Cruzeiro, um dos destaques da equipe é um cubano naturalizado brasileiro. Nos últimos 6 anos, Leal foi decisivo na conquista dos principais títulos: 3 mundiais, 4 sul-americanos e 5 superligas. Sada é coisa como a minha casa. Eu vim para cá há 22 anos, acho, 22 anos. Muitas finais, ganhei muitas. Mas o jogador admite, pode deixar o time no final da temporada. O cubano teria recebido propostas de clubes europeus. Nas arquibancadas, a torcida já começou a campanha Fica Leal. Tenho vontade de sair. Tenho. Seria bom para minha carreira, seria por outras coisas pessoais, mas ainda não tomei decisão. Enquanto não define o futuro, Leal tenta repetir o passado, ajudar o Sada Cruzeiro a chegar a mais uma final de Superliga. E nós vamos voltar ao sindicato em São Bernardo do Campo, o Sindicato dos Metalúrgicos, onde está Lula com o nosso Mauro Taliaferri. Mauro. Boris, continua a movimentação por aqui. O presidente Lula, como nós temos dito aqui ao longo de toda a programação, durante todo o dia, está numa área reservada, no 2º andar do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos. Agora há pouco, o senador Lindbergh Farias esteve aqui no carro de som e rapidamente ele fez um convite aos militantes para que amanhã de manhã compareçam a uma missa em memória de Dona Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente Lula, que faleceu, que faria aniversário no próximo domingo. Amanhã de manhã haverá uma missa em memória dela aqui na sede do sindicato. Juntando com algumas informações que nós estamos apurando, que a nossa produção está apurando, algumas conversas que eu tive também aqui com algumas fontes, a gente pode começar a traçar um quadro de que a prisão de Lula possa sair após essa missa de amanhã. Que ele não seja preso hoje, que ele não seja preso durante a madrugada, mesmo com um possível esvaziamento da militância aqui, mas que a Polícia Federal deixe para prendê-lo amanhã após essa missa. Os advogados de Lula acabam de comunicar que vão dar explicações daqui a pouquinho sobre as negociações, sobre o que está acontecendo com as negociações com a Polícia Federal. Essas explicações serão dadas ali na sede do sindicato, a gente vai acompanhar. Mas o desenho todo está se configurando para isso, para que a prisão aconteça amanhã, após essa missa que acontecerá pela manhã aqui no sindicato. De São Bernardo do Campo, Mauro Taliaferri para o Rede TV News. Muito obrigada, Mauro. E do Mauro já vamos para o Reinaldo Azevedo, aqui em São Paulo. Reinaldo, você deve ter ouvido o Mauro falando que é provável que o Lula está se encaminhando para isso, entrega amanhã, depois dessa missa, em homenagem à Dona Marisa Letícia, ex-primeira-dama. Pelas suas fontes, pelas informações que você tem, é isso mesmo? Como e quando o Lula deve se entregar? E o que você achou dessa estratégia de resistência? Boa noite, Amanda. Olha, a estratégia do ponto de vista do PT é uma estratégia correta desde que ele se entregue e não haja violência e não se procure criar lógica de confronto físico. É bom notar, e nisso os cientistas falam a verdade, que não está havendo desrespeito à decisão. Isso está falando do Sérgio Moro. O Sérgio Moro deu a ele foi um prazo. Olha, se você quiser se entregar espontaneamente, eu fico aqui aguardando e você vem para cá, não é? Fica-se aqui aguardando, você vem para cá, para Curitiba. Ou então, claro, vai uma força da Polícia Federal
para prender o Lula. O Lula escolheu esse segundo caminho. Bom, o que é que está se tentando aí, né? Num abril de 1980, Amanda, o Lula foi preso. Foi preso pela ditadura militar, né? Houve uma intervenção no sindicato, feita por Murilo Macedo, então, que era o ministro do Trabalho. O Lula foi destituído da presidência do sindicato e ficou 30 dias no DOPS. Foi claramente uma atuação política. Ele sofreu ali um constrangimento de natureza política. Ele foi acusado de incitar a violência, né? Tanto é que no ano seguinte, depois, foi condenado a 3 anos e meio de prisão, só que depois isso foi revertido, né? E ele foi absolvido quando recorreu. O que o PT está tentando fazer, e o Lula está tentando fazer, e ninguém pode condená-los por isso em particular, isso não, é unir as duas pontas das coisas. Em 1980, o Lula foi vítima de uma perseguição política, 38 anos depois, estaria havendo a mesma coisa. Isso, digamos, se integra à metafísica petista. Por quê? Porque se quer passar a impressão de que o Lula não foi condenado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. Note que eu não entro no mérito da condenação, né? Todo mundo sabe que eu acho que foi uma condenação sem provas. Prova não quer dizer que eu acho que seja inocente. Estou dizendo que não havia prova, né? Isso é outra coisa. Mas há quem diga que aquilo é prova. De qualquer modo, ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nada tem a ver com a atuação política dele. Mas o PT vai construir a narrativa, e já está construindo, de que o Lula está sendo preso porque ele distribuiu renda, porque ele tirou 40 milhões de pessoas da miséria, porque finalmente os pobres tiveram uma oportunidade, porque se está perseguindo aquele que fez um governo em favor da classe operária, que isso é uma tramóia das elites, né? Então, quando se busca, veja, só o sindicato não é o mesmo, porque a época era de São Bernardo e hoje se chama do ABC porque incorporou de Santo André, né? Mas é a mesma sede, é o mesmo sindicato, é a mesma entidade, é a mesma metafísica que se está buscando. E aí sim, juntando com uma missa em homenagem à Dona Marisa Letícia, trazendo também à flor dos fatos um componente aí de natureza pessoal, né? Porque também a Marisa Letícia é tida vamos dizer, na visão de mundo petista como uma vítima de perseguição, né? Então ela teria, em razão da tensão, etc., ela teria sofrido o rompimento de aneurisma, o que a teria levado à morte. Então se busca aí construir a figura do mártir. Isso estava mais ou menos desenhado, eu tenho chamado atenção para isso há muito tempo, né? Vamos ver se cola, né? O PT está fazendo um esforço enorme, ou os petistas, ou alguns deles, para que não cole. Por exemplo, começou um ciclo de agressões a jornalistas, que é uma coisa absolutamente estúpida, absolutamente condenável, né? Ainda que a imprensa pensasse toda ela a mesma coisa, o que é falso, ainda que pensasse, isso é absolutamente justificável. Militantes foram jogar tinta no prédio em que é o apartamento da Carmen Lúcia, em Belo Horizonte. Seguranças do Lindbergh Faria agrediram um empresário que tudo indica estava ali meio de forma imotivada, mas ainda que estivesse fazendo um protesto, aquilo a que se assistiu foi um espetáculo de selvageria. Então, isso leva a gente a pensar muitas vezes que essa esquerda, né, para usar uma frase que você sabe que eu gosto muito, do Talleyrand, já citei aqui várias vezes, né, você vê nos Bourbons, não aprende nada e não esquece, as esquerdas não aprendem nada e não esquecem nada, né? É claro que essa rotina de violência, né, não serve nem à causa do Lula. Bom, dispensável dizer que não serve à causa da democracia, né? Pode ter havido, sim, impropriedades aí. Eu mesmo considero que o Lula está sendo vítima de um processo de exceção. Escrevi isso hoje, a coluna deu um barulho danado, falei isso aqui ontem. Essa ordem de prisão do Sérgio Moro com autorização do TRF4, da forma como está sendo feita, ela é absurda de cabo a rabo, ela é absurda de várias maneiras, né? Porque se fosse para decretar também a ordem de prisão, que se seguisse a rotina dos outros presos. Você não tem que anunciar isso. É claro que o anúncio disso causaria isso que acabou causando. Nenhum dos outros presos tiveram isso. Por que o Lula precisa ter? Então,
tudo errado, né? Tudo errado. Errado o despacho do Sérgio Moro, que diz lá num dado momento que ele acha que os embargos deveriam ser banidos do mundo jurídico. Um juiz não tem que ficar dizendo o que ele acha que tem que ser banido, o que ele não acha que tem que ser banido, né? Desde que seja um recurso legal, né? Então, realmente, olha, é uma corrente de coisas infelizes. Agora, o Lula ter ficado no sindicato, evidentemente ele está dizendo, olha, eu não vou espontaneamente me entregar, né? Porque isso significaria, de algum modo, conestar aquilo que eu considero injusto. E se está buscando já criar também uma narrativa que tem desdobramento eleitoral, né? Então o Lula preso em 80 e o Lula preso 38 anos depois. Só que tem umas coisinhas aí no meio, né? O PT conseguiu eleger 4 vezes o presidente da República e se meteu, e isso é inquestionável, num monte de falcatruas. Então esse PT de agora não é aquele PT ingênuo, recente, digamos assim, de 1980, que nem existia. O partido foi fundado no ano seguinte, mas já de um partido, então, que eles diziam partido operário. Reinaldo, boa noite. Antes da prisão do Lula, e já há algum tempo, em exercícios de futurologia, se imaginava que haveria uma explosão popular, com manifestações enormes, quebra-quebra. Tinha gente que dizia que o Brasil não resistiria à prisão do Lula. Não é isso que, pelo menos na minha opinião, está acontecendo. O Lula está, de certa maneira, isolado. Algumas lideranças históricas petistas não compareceram, Olívio Dutra, o próprio Mercadante, a gente que não compareceu, quer dizer, será que eu estou com uma visão errada? As manifestações não são muito menores do que nós imaginávamos? Boa noite, Boris. São sim. É claro que, como eu disse há pouco, esse PT que existiu não existe mais. De qualquer modo, eu, por exemplo, e isso pode ser buscado nas coisas que eu escrevi, eu nunca apostei que haver essa comoção popular. O que eu acho, sim, é que isso vai marcar o processo eleitoral de uma maneira indevida. Isso o que, Boris? Essa prisão feita de maneira que eu considero arbitrária, porque ainda existia recurso, isso é inequívoco, feita de inopino, portanto, e com a chance efetiva, né, de o Lula ser solto daqui a pouco, quando menos, ou quando mais vai ser solto em setembro, um mês antes das eleições. Então a gente tem aí uma interferência no processo eleitoral que eu acho indevida e que poderia estar no... Isso é importante dizer, eu não estou pedindo administração política da justiça, estou pedindo administração técnica justamente para que se evite a exploração política. Agora, que aquele PT da década de 80, que aquele PT... Esse PT não existe mais, digamos assim, esse PT perdeu a inocência, né? Agora, não nos enganemos com uma coisa, né? Continua a ser uma força política importante. O Lula, nos últimos levantamentos, tinha perto de 40% dos votos. Segundo o Datafolha, ele transfere até 67% desses votos. Isso significa que quando ele escolher, então, o seu poste, seja lá quem for, esse poste tem grande chance de ir para o segundo turno. Então, cumpre não ficar criando circunstâncias para o PT ficar se vitimizando, né? Infelizmente, há aí circunstâncias que permitem fazer essa leitura. Há um andamento muito especial do processo do todo mundo. O julgamento do TRF4 para ninguém. Todo mundo sabe que o julgamento... Estamos com alguns probleminhas aí na nossa comunicação com o Reinaldo. Voltou, Reinaldo? Mas... voltei! Eu aqui. Então, retomando o raciocínio. Todo mundo sabe que houve um andamento muito específico do processo
Então, o julgamento do primeiro recurso no TRF4 teve celeridade inédita, o julgamento dos embargos, celeridade inédita, e ninguém teve uma ordem de prisão expedida com essa pressa. Isso tudo é que eu absolutamente desnecessário. Atenção, o Lula poderia estar sendo preso seguindo-se a lei. Eu até republiquei hoje no meu blog, sem querer fazer demagogia em boca própria, mas lá no hospedado na página da Rede TV, um texto que eu escrevi em setembro de 2016, em que eu digo, em 2018 o Lula estará preso. E digo, estará preso considerando os prazos, eu só achava que isso é um pouquinho mais adiante, e estará preso porque o Supremo está prestes a mudar a jurisprudência sobre prisão em segunda instância. Né? E eu já era contra a mudança, deixo claro. Né? Pensava a mesma coisa que penso hoje. Mas estava escrito na estrela, né, se me permitem o trocadilho, que o Lula estaria preso e seria preso em 2018. Então, seguindo-se o trâmite legal, se chegaria a esse resultado. Então, isso era uma desnecessidade. Agora, imaginar que haveria uma revolução, né? De maneira alguma. Note, eu diria, tudo caiu, tudo foi rebaixado. Também as manifestações antipetistas, quando a gente... Em tese, para encerrar, no dia da manifestação ali, da decisão do Supremo, poderia ter mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Né? No 13 de março de 2016, né, foram 4 milhões de pessoas para as ruas. Né? Os mesmos movimentos que apoiavam o impeachment convocaram agora a manifestação contra o Lula. E a manifestação foi muito mais tímida. Está todo mundo chateado com a política, essa que é a verdade. Está todo mundo preferindo ficar em casa. Reinaldo, muito obrigada pela sua explicação aqui, pela sua participação do Rede TV News. Vamos aguardar, né, o desenrolar dos acontecimentos aí nas próximas horas, sempre ligados aqui com o jornalismo da Rede TV. Muito obrigada, viu? Bom fim de semana para você. Bom, e o Rede TV News fica por aqui. Mais notícias no Leitura Dinâmica, cobertura completa sobre a repercussão da não prisão, quase prisão, do ex-presidente Lula ou ao longo da nossa programação na Rede TV. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom fim de semana.